Olá, povo de Deus! Chegado o momento do nosso devocional diário. Vamos dar início à leitura da carta do apóstolo Paulo a Tito. Concluímos anteriormente a leitura do livro do profeta Naum, no Antigo Testamento. Vamos agora ao Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo a Tito, também considerada uma carta pastoral. Então é possível que haja uma certa aparência de igualdade com a leitura a Timóteo, uma vez que é escrita a pastores. Vamos ler o capítulo 1, o seu endereçamento e a saudação do apóstolo. Depois ele vai tratar com Tito sobre a instituição dos presbíteros. E vamos concluir a leitura do capítulo 1, ele, o apóstolo, falando a Tito sobre a luta contra os falsos doutores, ou falsos mestres. Leiamos, carta do apóstolo Paulo a Tito. Endereço e saudação, versículos 1 ao 4, na versão da Bíblia de Jerusalém. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para levar os eleitos de Deus à fé e ao conhecimento da verdade conforme a piedade, na esperança da vida eterna prometida antes dos tempos eternos, pelo Deus que não mente e que no tempo próprio manifestou a sua palavra por meio da proclamação de que fui encarregado por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho na fé comum. Graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Vejam que aqui Paulo também dispensa todo o tratamento respeitoso e paternal. Como apóstolo, ele se dirige ao pastor Tito, dizendo também, a exemplo de Timóteo, ser ele filho na fé. Glória a Deus, né? Vamos então ao que Paulo, o apóstolo, transmite a Tito acerca da instituição dos presbíteros. Versículos 5 ao 9, ele diz assim: Eu te deixei em Creta para cuidares da organização e, ao mesmo tempo, para que constituas presbíteros em cada cidade, cada qual devendo ser como te prescrevi, homem irrepreensível, esposo de uma única mulher, cujos filhos tenham fé e não possam ser acusados de dissolução nem de insubordinação, porque é preciso que, sendo ecônomo das coisas de Deus, o episcopo seja irrepreensível, não presunçoso, nem irascível, nem beberrão ou violento, nem ávido de lucro desonesto, mas seja hospitaleiro, bondoso, ponderado, justo, piedoso, disciplinado, de tal modo fiel na exposição da palavra, que seja capaz de ensinar a sã doutrina, como também de refutar os que a contradizem.
Vejam a beleza do cuidado, do zelo que o apóstolo tem em prescrever os requisitos àquele que almeja o episcopado, já que Tito iria separar homens, servos de Deus, para liderar nas cidades a igreja do Senhor Jesus. O apóstolo tem um cuidado de elencar as virtudes e apontar também os defeitos que inabilitam ao exercício ministerial. Isso é zelo, né? Isso é agir com responsabilidade na casa de Deus. E aí, do versículo 10 até o 16, Paulo orienta o apóstolo, o pastor Tito, acerca dos falsos mestres ou doutores, né? Ele diz assim: com efeito, há muitos insubmissos, verbosos e enganadores, especialmente no partido da circuncisão, aos quais é preciso calar, pois pervertem famílias inteiras e, com o objetivo de lucro ilícito, ensinam o que não tem direito de ensinar. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, comilões, vadios. Este testemunho é verdadeiro. Repreende-os, portanto, severamente, para que sejam sãos na fé. E não fiquem dando ouvidos a fábulas judaicas ou a mandamentos de homens desviados da verdade. Para os puros, diz o apóstolo, para os puros todas as coisas são puras. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam conhecer a Deus, mas negam-no com os seus atos, pois são abomináveis, desobedientes e incapazes para qualquer boa obra. De maneira que Tito, por certo, observava a conduta da membresia da igreja, porque é inevitável, né? Pelos seus frutos, pelo fruto se conhece a árvore, né? E fruto é coisa aparente, que se vê. Então, aquele que é desobediente, né? Aquele que busca lucro ilícito na casa de Deus, logo se vê, logo se percebe pelo seu proceder. Mas ainda assim o apóstolo relembra Tito para que ele tenha um cuidado com a igreja de Deus, que é a coluna e o esteio da verdade. Amém? Receba esta porção, essas 3 porções contidas no capítulo 1 da carta de Paulo a Tito, que ela seja bênção para você e sua família. Em nome de Jesus. Amém.